Livre, hoje excepcionalmente comigo, né? Mas hoje temos, todas as quintas, o Bruno tem aqui um especialista para falarmos e tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Né? O consultório do Tribuna Livre. Hoje nós estamos recebendo o médico Glauber Novaes, ortopedista. Nós vamos conversar com ele sobre as dores da coluna, né? Vamos interagir com ele sobre outros problemas de dores, principalmente quando a gente chega na determinada idade. Doutor, muito obrigado, seja bem-vindo aqui, viu? É uma honra poder falar com o senhor, né? Porque conheço a sua história, um médico que requer assim, um carinho enorme. Muito bom dia. Bom dia, Washington. Agradeço pelo convite. É sempre um prazer imenso poder estar levando um pouquinho mais de conhecimento sobre saúde, sobre os problemas de dores, que tanto incomodam, né, a população e trazem problemas, né? Tem sido, é um desgaste natural. Às vezes o problema da coluna, ela se dá, né? Às vezes muita gente, não, é porque eu já tenho uma certa idade, eu tenho um problema de coluna, não. Mas o jovem também, a gente tem visto muito jovem com problemas de coluna. Isso é baseado em quê, doutor? Eu acho que é um problema muito comum, mais comum do que a gente imagina. A Sociedade Brasileira de Coluna, ela tem um dado que é muito interessante. Ela diz que 80% da população vai experimentar pelo menos um episódio de dor forte na coluna. E aí, quando a gente leva para os números e traz esse impacto para a sociedade, é a segunda causa de busca por pronto atendimento. Então, é uma causa muito frequente que lotam as UPAs, que trazem aí desgaste, que causa também sobrecarga, inclusive na economia da saúde. Agora, doutor, a gente tem percebido que muitas vezes o jovem hoje está frequentando a academia sem uma orientação de um profissional. Às vezes você chega, não, eu vi na internet que você fazer esse exercício, eu vou engrossar as pernas de forma mais rápida. Não, eu vou criar mais, né, musculatura, enfim. É um risco, né? É um risco fazer uma atividade física de maneira sem orientação correta. Ainda bem, eu acho que 80% também dessas dores, ela vem de origem da musculatura. Aí onde está que muitas vezes a pessoa tem uma crise única e depois resolve. Passa aquela dor ali e a pessoa segue fazendo algo de errado e aí outra crise. Quando a musculatura ela tem uma dor forte, na maioria das vezes, é a musculatura que está sendo contraída, que está incomodando, mas é um sinal de alerta de que a estrutura interna, mais interna da coluna, como o disco, como as vértebras, os ligamentos, eles estão sendo incomodados. Então eu costumo dizer, eu acho que o carro, ele não quebra de uma vez. Ele acende uma luz de freio, ele começa a bater ali uma peça, ele começa a dar sinais. O nosso corpo também é do mesmo jeito. Ele começa a dar sinais de que algo está errado. Se a gente busca ali um diagnóstico, busca uma orientação, a gente consegue. No caso das academias, às vezes você tem um problema, desconhece esse problema e você gera uma sobrecarga sem uma orientação, sem uma devida progressão de carga e aí você acaba machucando. Agora, doutor, às vezes a postura, né? A postura no sentar, por exemplo. A gente que trabalha muito sentado, né? Tá, aquela postura é importante para que no futuro você não possa ocasionar problemas na coluna, né? É importante, eu acho. Só que existe também um mito muito forte nisso aí. Eu costumo dizer que o corpo da gente é uma máquina para estar em movimento. A postura ela é importante para proteger as estruturas, porém o mais importante é o movimento. Então, se eu sento aqui de maneira mais correta possível e eu passar 3, 4 horas sentado aqui da maneira correta, eu vou ter sobrecarga também, eu posso tensionar alguma estrutura e pode doer. Da mesma maneira que se eu sentar de maneira errada, por 5 minutos, nada vai me acontecer. Então, o ideal é que a gente sente da maneira correta, mas que a gente sempre traga movimento para o nosso dia. Levantar um pouquinho a cada 30, 40 minutos, levanta um pouquinho, muda a postura, que isso vai ajudar demais. Agora, doutor Glauber, vamos a um assunto que preocupa, né, a todos. O senhor tem uma larga experiência sobre esse assunto, que é a questão dos joelhos. A tendência natural é que a maioria das pessoas, inclusive existem estudos para isso, que no futuro muitos vão deixar de andar
porque não tiveram no passado um acompanhamento mais firme, mais autêntico com relação aos joelhos. Aí começa a artrose, começa o problema no joelho. Eu queria que o senhor pudesse trazer para a gente aí qual seria uma das posições a ser adotada nesse sentido. Poxa, o desgaste das articulações é natural. Todo mundo vai ter desgaste. Então, é uma das causas que o pessoal se espanta quando faz um exame de imagem. Tá lá um monte de alteração. É normal, gente, na grande maioria das vezes, porque é uma articulação e a gente vai se desgastar. Porém, esse desgaste, ele pode ser com muita dor ou sem dor. O que vai trazer conforto com relação ao movimento é se essa articulação ela vai estar forte e estável. Quanto mais estável a articulação tiver, mais firme ela fica, menos inflamação ela causa. Então a gente preconiza que agora a gente faça um acompanhamento desde cedo, principalmente, quem tem casos na família, parente de primeiro grau, o pai, a mãe, que tem artrose. O componente genético é muito forte. Então, para você que está em casa, que tem a mãe, o pai que sofre de artrose ou um irmão de primeiro grau, busca um acompanhamento agora já de maneira precoce para fazer uma suplementação, para fazer um fortalecimento adequado desse joelho, porque aí você vai conseguir prevenir. O joelho forte, com a musculatura dando estabilidade, vai proteger esse joelho de dores no futuro. E às vezes as pessoas costumam se, vamos dizer assim, sentir uma dorzinha no joelho, porque eu fui bater uma pelada e não deu certo, mas que não procuram um profissional, aí termina esse problema se avolumando, né? Aí tem que fazer cirurgia e por aí vai, né? Demais. Diferentemente do atleta que está ali, né, doutor, na pancada todos os dias. É como o método do Botafogo, o Padre Nilson, daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Esse padre vai dar um show hoje, viu? Vai balançar aquela lagoa hoje, viu? Bom dia, padre. Então, se prepare você com o joelho, se organize direitinho, porque hoje Deus vai chegar junto. O senhor tem acompanhado. Agora, a decisão de você tomar, quando um atleta acontece uma pancada daquela, ali, por exemplo, no campo, ele sofreu uma pancada. Então, o raio-x do médico ali é fundamental naquele momento para você tomar uma decisão, né, doutor? Cada vez mais a gente tem usado o exame de imagem como para ditar o tratamento. Mas, na verdade, nada substitui uma boa avaliação médica. Isso. Então, é o caso da gente quando está em campo ali, que tem alguma alteração. O exame clínico ali, ele é soberano. A gente vai formular a nossa hipótese diagnóstica do que aconteceu com aquele atleta ali na hora, a partir do exame físico. Depois, você utiliza o exame de imagem para respaldar ou para tirar alguma dúvida. Não pode ser o contrário, é tratar um exame. Muita gente manda até um exame para mim e eu sempre explico. Gente, o exame ele é complementar, para até evitar tratar coisa errada. Porque muitas vezes, a gente tem degenerações que são comuns, como uma degeneração do menisco, Sim. que é como se fosse um amortecedor, mas não sente dor naquela degeneração. Às vezes a dor ela vem por conta de um ligamento que você machucou, mas aí você vê no exame de imagem, está lá a lesão de menisco, isso pode até induzir a procurar um tratamento cirúrgico, uma coisa que você não sente nada. Você tem que tratar sempre a lesão que traz o sintoma. Isso é o mais correto. Agora, numa academia, por exemplo, doutor Glauber, as pessoas costumam dizer, não, eu comecei a fazer, como é o nome daquele padre, como é o nome da perna que você... Extensora, cadeira extensora? Pronto, extensora. Você pega numa extensora, senão eu botei 1 quilo ali, 2 quilos, 2. Vai estar tão maneiro, não vou aumentar mais um pouquinho, né? Ah, mas eu estou sentindo maneiro. Aí aumenta, de repente pode ocasionar uma lesão, né? Aí onde está o perigo, acho que realmente os tecidos eles têm tempos distintos com relação à sua evolução. Por exemplo, quando eu treino um músculo, eu tenho uma evolução muito rápida, uma adaptação que vai levar à hipertrofia. Esse mesmo estímulo, ele é diferente em um tendão, ele é diferente em uma articulação. Então a gente precisa respeitar muito bem a progressão de carga. Então às vezes você está fazendo ali, está leve, está bom, mas você tem que passar um tempo com aquela carga para gerar adaptação nos tendões. E aí muitas pessoas não têm paciência de progredir a carga da maneira adequada, colocam a carga alta, aí vem as lesões. Ok. Doutor Glauber, muito obrigado pela participação aqui no programa Tribuna Livre. Uma honra falar com o senhor, né? Eu tenho uma admiração enorme, que é um dos grandes profissionais, né? Médico que tem uma larga experiência, jovem, né? Mas com uma larga experiência. Muito obrigado pela participação. Foi uma consulta maravilhosa. Para quem está em casa agora, né? Uma maravilha, né?
Então tá aqui o padre não tem problema de joelho, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né? Eu tô com os dois bichados, foi por isso que eu não fui convocado para a seleção brasileira, né? Que eu era para ter ido, mas não fui, porque eu tô machucado, né? É diferente. Mas muito obrigado, viu? Satisfação enorme recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço, Austin. E é um recado que eu gosto de dar para o pessoal que está em casa, não guarda dor. A dor, não acha que depois, principalmente que a dor passa ali cerca de 3 semanas, que já existe o processo de cronificação da dor, que essa dor fica mais permanente, não guarda, ela não vai resolver sozinha. Procura a ajuda de um profissional, de um médico, de um fisioterapeuta, para buscar logo resolver. É muito mais fácil a gente resolver no começo do que quando o problema está muito maior. Ok. Bom, esse é o consultório do dia. Muito obrigado a todos pelo carinho. Vamos para o intervalo, eu volto já já.